Parei para observar o cacto. Quanto espinho, né? E por que dos espinhos? Então eu descobri que os espinhos, eles são desenvolvidos para a defesa, a fim de que os herbívoros não destruam, não dilacerem, não se alimentem dessa planta. E mesmo numa terra deserta, árida, mesmo se faltar chuva, mesmo se não houver orvalho, o cacto retém a água. E por já ter a natureza, por sua natureza já ser uma espécie do deserto, já é familiarizado com o deserto, então é já quase um hábito, é uma obrigação, é um dever, é uma prevenção, é uma questão de sobrevivência, armazenar o máximo de água que puder. E nesse armazenar de água, nesse esforço, nessa retenção máxima, em vez de flores, o cacto gera espinho. E os espinhos acabam sendo uma proteção, protegendo sua natureza, protegendo esse armazenamento de água, de vida, essa planta se protege com os espinhos que ela mesma produz. Para que essa planta produza flores, ela vai precisar ser removida do deserto. Ela vai ser necessária que ela seja cuidada, zelada por alguém especialista, por cultivador especialista. E não é como aquelas plantas feito praga, não, ela é delicada, ela é sensível. Se ela é arrancada do deserto, ela não pode ser irrigada demasiadamente, não pode ser exposta no sol por muito tempo. Precisa ter toda uma técnica, precisa ter todo um cuidado com ela. Essas flores que a gente vê nos cactos, na verdade, alguns comerciantes espetam florzinhas com palito. Comerciante, porque cultivador, ele não espeta flor artificial. Ele zela de tal forma dessa planta que ela lhe recompensa, diminuindo os espinhos e abrindo algumas flores. Flores estas tão raras, tão especiais, que são capazes de se abrir até a noite, quando o sol não brilha. Eu gosto de gente, gosto de pessoas, eu amo alma. Então eu gosto desta ilustração, para mim e para a sua vida. Quantas vezes na retenção de tanto líquido, no segurar tanto o choro, devido estar tão familiarizada com o deserto, com terra seca, com escassez, a única defesa que a gente tem é o espinho. Às vezes um semblante mais fechado, às vezes uma distância até exagerada. Às vezes é uma palavra sem muito frufru, sem muita queridice, sem muita doçura. Às vezes é uma natureza mais reta, mais séria. Não quer dizer que não é uma planta rara. Quer dizer que ela é plantada numa terra muito seca.
E para a própria defesa ela levantou essa camada de espinho, essa natureza mais dura. Mas aí vem comerciantes e exigem uma certa delicadeza e espeta nesse cacto um palito pontiagudo com uma pontinha de flor artificial e diz: você precisa ser mais simpática, você precisa ser mais elegante, você deve ser... Ei, quem disse que a gente precisa de comerciante? Então chega, não comerciante, mas o nosso cultivador, o nosso jardineiro por excelência. E ele arranca no tempo dele as nossas raízes do deserto. E ele traz para o seu jardim e passa sobre nós o sol da sua justiça. E quando o sol está quase suficiente, quando o sol está suprindo o suficiente, ele nos leva para a sombra do Altíssimo, a sua própria sombra. E ele vai alternando justiça, proteção, porque quando a palavra diz que ele traz justiça e juízo, ele tanto é justiça ao seu favor quanto juízo contra quem te fere com espetos de flores artificiais. Pessoas profissionais em ferir, em artificialismo, em hipocrisia, em falsidade, enfim. Ocorre que quando o cultivador, não o comerciante, o cultivador, te arranca do deserto e passa com você pelo processo do cuidado, ele tira de você essa necessidade de acumular tanta água. Aí você vai tomando um fôlego e os espinhos vão diminuindo. E aí você é capaz até de produzir alguma flor. Não precisa ser essa a sua especialidade, mas você consegue ir além da sua natureza. Você consegue confiar no cultivo excelente e se deleita em produzir flores que excepcionalmente elas se abrem à noite, não só de dia como regularmente todas as flores. Não, você não é uma florzinha 11 horas. Quando alguém usa a expressão flor de cacto, ele está dizendo: você é excelente, você é rara. Então você passa a ser uma planta raríssima, cara, apreciada só por quem entende, por quem conhece valores. Dificilmente alguém vai apreciar cacto. A maioria não vai apreciar cacto. Mas quem conhece o valor de um cacto em flor, esse sim merece o perfume dessa tão sofrida produção.